Olá novamente. Especificamente, no momento do teste, ele não está preocupado com saldo, né, específico, ele está olhando o controle de uma maneira geral. Aí você pode perguntar, mas lá no slide que nós temos lá os riscos, né, respostas aos riscos a nível de afirmações ou a nível das demonstrações contábeis. É claro que o teste de controle ele está ligado, é claro, a nível das afirmações. Mas naquele momento, o auditor ele observa se efetivamente o controle interno desenhado, implantado ou previsto, ele está agindo corretamente, né? Então ali, observar o procedimento, a operação, né, de um procedimento de controle interno que está sendo executado, inspecionar a evidência de que o procedimento de controle foi executado, né? Indagar sobre como e quando o procedimento de controle foi feito, né? E reexecutar a operação do procedimento de controle interno, né? Lembrando que o controle interno ele está distribuído, né? Tanto que envolve, como o último tópico está informando aí, sistema de informação computadorizado, ou seja, um dos elementos do controle lá falava exatamente de sistema. Então, boa parte dos controles internos, eles estão funcionando numa plataforma de, de um sistema computadorizado. Então, se eu quiser saber se o controle interno funciona, eu tenho que, por exemplo, testar esse controle. Suponhamos numa folha de pagamento. O controle interno prevê que, olha, para eu incluir no rol de funcionários, de colaboradores de uma empresa, eu tenho que ter a autorização de uma terceira pessoa, de um gestor que autorizou a contratação daquela pessoa, que ele está avalizando isso. Então, ou seja, no meu sistema informatizado, eu devo ter a previsão de que o responsável pelo RH ele não consegue fazer essa inclusão sozinho. Ele vai necessitar, então, ao tentar fazer essa inclusão sozinho, o sistema não vai permitir. Fala, olha, eu necessito que antes a pessoa tal ou matrícula tal insira aqui o ok para depois você validar. Então, ele teria dois níveis de validação. O auditor verifica que ó, esse é o procedimento que a empresa adota. Então, eu vou verificar se no sistema, de fato, isso acontece, né? Então, esse é um exemplo de observe que nesse momento, embora eu esteja testando a folha de pagamento, no momento que ele está testando o controle, ele não está preocupado com os saldos, débito, crédito e saldo final que está lá. Ele quer saber se o controle interno daquelas operações do sistema de RH estão funcionando, né? Então, quando eu falo de teste de controle, e vocês vão analisar e ver muito isso, esbarrar com isso na literatura, o teste chamado de walkthrough, ele é exatamente isso, é um teste de reexecução. Eu vou percorrer o caminho do controle interno, verificando se tem alguma falha e se aquilo que foi previamente planejado está acontecendo. Outro exemplo que podemos dar, todo processo de compras ele tem que ter a assinatura do gestor que está requisitando aquele material ou aquele bem. Então eu vou lá e vou verificar se existe isso, mas durante a execução de um processo que está acontecendo. Então eu vou lá no departamento de compras e falo, nesse momento está acontecendo algum processo de compra? Ah, tem sim, tem esse processo aqui. Então eu vou verificar o passo a passo. O auditor, por isso que o nome do teste é observância ou observação, né? O auditor ele vai ficar observando se, olha, chegou o pedido de compra com a assinatura do gestor. Lembrando, gente, esse pedido, né, nos dias atuais, é claro que muito provavelmente não é um papel, isso está dentro de um sistema. Ah, tem sim. Então o próximo passo é o quê? O departamento de compras realizar, sei lá, 5 cotações. Então ele vai verificar se o departamento de compras vai realizar as 5 cotações. Depois, ele vai verificar se a aquisição vai ser autorizada por quem de direito e depois se a ordem de compra vai ser emitida corretamente. Então, ele acompanhou
ele pode tanto acompanhar durante a execução, quando ele não conseguir, né, não for possível, e de outras vezes ele pode também solicitar a execução ali, como o exemplo que eu dei agorinha. Tenta incluir um funcionário aí para mim para ver se o sistema vai permitir, né? Ou então ele vai no departamento contábil, depois do mês X e já estar conciliado, né? Depois que determinado mês está conciliado, o sistema geralmente tem uma tranca, ou seja, o contador responsável, o gestor responsável vai lá e insere a senha. Nenhum colaborador mais deveria ter acesso para alterar os registros contábeis. Então o auditor vai testar, fala, vem cá, entra aí com a senha que não seja do gestor e tenta alterar um registro contábil para mim. Naturalmente o sistema deve informar, ó, isso aqui já está conciliado, você precisa comunicar fulano para que ele autorize a alteração do saldo contábil, né? Isso tem a ver com a integridade do saldo, lógico, porque se eu tenho um sistema que funciona dessa maneira, significa que a possibilidade de alguém ir em registro já conciliado e alterar, ela é pequena. Eu reduzo bastante esse risco. Ao passo que eu tenho um sistema aberto, em que qualquer colaborador que tenha acesso ou senha ao sistema possa ir lá e inserir novos registros contábeis ou alterar, eu tenho a questão do risco muito aumentada. Isso tem, aí depois, quando a gente estudar fraude, nós vamos ver isso. Então, isso reduz o risco de fraude, isso aumenta o meu nível de segurança dos meus saldos contábeis, ele vai tendo diversos impactos. Como a gente viu, os riscos, tanto a nível de afirmações quanto a nível de demonstrações, eles podem estar interrelacionados. Então, quando você ouvir falar de teste de controle ou walkthrough, você estará ouvindo, né, ou lendo sobre um teste de controle em que o auditor vai estar percorrendo as etapas do processo. Né? O walkthrough, se fôssemos falar numa tradução livre, seria andar pelo processo, andar por aquela jornada estabelecida. Né? Então, procedimentos substantivos, né? Eu coloquei aqui um recorte, né, relacionado ao processo de encerramento das demonstrações contábeis, confrontar ou conciliar as demonstrações contábeis com registros contábeis que as suportam e examinar lançamentos relevantes e outros ajustes efetuados durante a elaboração das demonstrações contábeis. Por que coloquei isso aí? Quando a gente falar e a gente já vai começar, sobre os testes de analíticos ou revisão analítica ou testes substantivos analíticos, que são as mesmas coisas, gravem essa palavra, que isso ajuda você a entender o processo, o teste. Procedimento analítico, como o nome diz, ele remete à análise. Então, o auditor vai aplicar exatamente isso daí. Eu vou analisar operações relevantes, ou seja, que demonstrem determinada tendência. Eu posso comparar saldo com saldo, ou eu posso comparar com os saldos contábeis com saldos orçados, eu posso comparar as informações internas da empresa com informações dela própria do passado, eu posso comparar informações da empresa com a empresa concorrente ou empresas do segmento. Qual o objetivo disso? Eu analiso determinadas contas ou saldos ou grupo de contas se elas vão apresentar alguma variação significativa. Ou seja, a média de movimento dessa conta aqui é de R$ 100.000 mês. Estou dando um exemplo aqui bem simples. Então, a média de débito e crédito dela, de débito ou crédito, ela é de R$ 100.000 mês. Em determinado período passou para 250. Então eu tive uma variação fora da média. Falou, olha, nos últimos 12 meses, aí você pode usar diversos parâmetros, nos últimos 12 meses ou nos últimos 24 meses, com o advento, né, da tecnologia, até mesmo com um simples Excel, você pode fazer esse cálculo aí de uma maneira bem assertiva. Né? Então, eu tenho uma conta que tem um comportamento
específico durante o ano, né, durante o período que você adotou como parâmetro de análise, e de repente ela apresenta um alto, um pico, ou para cima ou para baixo. Ela, em vez de ela movimentar muito, né, ela vai dar uma variação de mais de 100%, ela também dá mais de 100% para baixo. Ela para de ter movimento, por exemplo, uma redução de 100%. Isso pode indicar duas coisas. Pode indicar operações que tenham erro. Aquilo pertencia à competência do mês de janeiro, mas só foi percebido e reconhecido em fevereiro. Professor, mas aí não tem problema nenhum porque está dentro do mesmo ano. Ok, mas e se for em dezembro? Né? A operação pertencia a dezembro de determinado ano X1, que eu estou analisando, mas ela não foi reconhecida em X1, ela foi reconhecida em X2. Então, no mês de janeiro de X2, vai ter um pico mostrando que aquele valor médio da conta foi ultrapassado e muito. Por quê? Em dezembro ele esqueceu de fazer aquela provisão, por exemplo, e reconheceu em janeiro do ano seguinte. Está errado. Contaminou o saldo de X2 e contaminou o saldo de X1. Lembra que na nossa aula anterior eu falei, né, do termo utilizado superavaliado e subavaliado? Nesse exemplo que eu estou dando, eu teria o saldo de X1 subavaliado, porque não registrou naquele ano, e superavaliado para o ano de X2. Né? Então, esse é um exemplo da aplicação, da utilização da técnica de revisão analítica, que eu vou comparar parâmetros, eu vou comparar é, é, a, a vida, vamos chamar assim, da conta ou do saldo durante determinado tempo, visando identificar possíveis falhas ou de controle, né, decorrentes de erro ou até mesmo de fraude. Então, as técnicas é exatamente aquilo que a gente já vem conversando: análise de coeficiente, tendência, ponto de equilíbrio, análise de padrão. O exemplo que eu acabei de utilizar, a gente falou de padrão, ou seja, a média de movimentação de uma conta ela estava estabelecida em determinado parâmetro, e a partir de um momento ela começa a ter um comportamento ou para cima ou para baixo, superavaliado ou subavaliado, e que isso pode indicar que eu tenho alguma falha ali, né? Então, é interessante até mesmo a gente ajuda muito você entender o conceito, né? Revisão analítica. Eu vou analisar, eu vou utilizar a minha técnica analítica. Então, análise e revisão analítica busca identificar através de testes específicos comportamentos anormais que podem indicar fraude ou erro. Esses comportamentos anormais, eles podem estar exatamente indicando operações relevantes, né? A palavra relevante, ela deriva da mesma palavra que relevo, né? Lá de quando a gente estudava geografia. Então, relevo ele é representado exatamente, né, como está distribuído o relevo de determinada região, ou seja, como está distribuído o solo de determinada região. Observe que quando você olha o relevo, né, a partir de uma linha horizontal, se assemelha muito com um gráfico, né, de linha, tão fácil aí de fazer pelo Excel, por exemplo. Então, exatamente por esse gráfico, conforme o exemplo que eu utilizei, lembra da conta de 100 mil reais? Então, através dessa movimentação desse relevo, eu vou identificar os picos ou, né, de aumento ou de redução que podem indicar que naquele mês o auditor vai aplicar a sua atenção, porque ali eu posso ter operações que contenham erro ou não. Não quer dizer que aonde teve um pico está errado, ou tenha fraude, ou tenha erro, nada disso. O auditor ele tem que ir lá e confirmar, achar a justificativa plausível ou não para isso. Tá? Então, essa técnica, né, de você observar, né, analisar operações relevantes, operações ali que potencialmente contenham fraude ou erro, é chamado de revisão analítica. Então, lembre disso: revisão analítica, relevância. Então, tem a ver com gráfico, relevo. Isso ajuda mentalmente você a gravar, entender melhor esses conceitos aí. Relação entre os testes.
Como a gente já está quase no final, esse vídeo vai ficar um pouco maior, mas eu vou tocá-lo até o fim. Já acabamos de ver os testes substantivos e os testes de controle, né? Lembrando que os testes substantivos eles subdividem lá em testes de detalhes e também nos testes substantivos analíticos, né? Eu tenho uma relação entre esses dois grandes conjuntos de testes. Lembrando que tanto o teste de controle quanto o teste substantivo, eles estão ligados à resposta aos riscos identificados a nível de afirmações. Então, quando o auditor ele vai e observa, né, teste de observância, teste de observação, teste de controle, walkthrough, que é o que a gente acabou de estudar, quando ele analisa e identifica que os controles internos são ruins para aquela área ou para aquela conta, exemplo que a gente usou foi o RH, supondo que lá o teste de controle dele mostrou muita falha. Os controles estão vulneráveis, os elementos de controle não estão presentes. Então a avaliação de teste dele lá não foi boa. Quer dizer que o risco lá é maior, o risco de ter fraude ou erro. Se pode ter fraude ou erro, as demonstrações contábeis correm o risco de ter, naturalmente, essas distorções. Os números que estão lá podem estar errados. Então, quando o meu teste de controle apresenta um nível ruim, eu tenho que aumentar o meu nível de teste substantivo para suportar as minhas conclusões. Por que isso? Porque aonde eu tenho um ambiente que o controle é ruim, eu tenho a chance de ter mais operações com erro. Então, os testes substantivos, lembrem que eles apresentam ali a subdivisão de teste de detalhes, que seriam, né, análise dos saldos, análise das transações, se está suportado por documentação, etc, etc. E os testes analíticos, que eu vou analisar, a gente acabou de ver, né, eu vou verificar o comportamento dos saldos e das contas durante determinado período para que me ajude a identificar possíveis distorções a partir de movimentações relevantes. Então, quando eu tenho um ambiente de controle interno ruim, eu tenho que aumentar esse conjunto de exames meus, porque se eu analisar um conjunto menor, talvez eu não identifique os testes, eu não identifique os erros que estão ali e me leve a emitir uma opinião errada. Lembrem lá do risco da auditoria, é o risco do auditor emitir uma opinião errada sobre as demonstrações contábeis, né? No caso em questão, ela teria distorções relevantes e o auditor acaba não identificando. Então, existe essa relação, digamos, inversa, né? Se eu tenho controles internos ali ruins, eu tenho que aumentar meu nível de teste substantivo. O inverso também é verdadeiro. Os testes de controle apontam que a atividade está bem controlada, os elementos de controle estão presentes. Sendo assim, eu tenho um ambiente mais íntegro, ele está mais confiável. A possibilidade das informações produzidas nesse ambiente é que elas estejam mais próximas de uma realidade, que elas estejam mais próximas daquilo que de fato é verdade. Então, eu posso testar um conjunto menor, eu posso aplicar menos testes substantivos, porque os meus controles internos indicam que ali é uma atividade bem controlada. Então, eu tenho um risco menor dos resultados dos testes substantivos me indicarem ou me darem uma informação errada, né? Uma informação que não corresponde à realidade. Então, isso a própria literatura te mostra isso e as técnicas de auditoria decorrentes dessa literatura também. Então, aonde eu tenho um controle interno bom, eu posso reduzir meus níveis de testes substantivos. Tenho controle interno ruim, eu sou obrigado a aumentar meu nível de teste substantivo. Lembrando, gente, então a gente está finalizando aqui, que essa é a nossa última aula antes da nossa avaliação, conforme eu já informei para vocês lá no blog.
mas nós ainda temos outros procedimentos para estudar, procedimentos de auditoria, né? A própria técnica de amostragem, estudo e determinação da materialidade, o estudo e planejamento da detecção de fraude e erro, também confirmação de terceiros ou circularização, a gente vai estudar isso já num segundo momento, né, após essa avaliação que a gente vai fazer. Então, volto a dizer, todo esse material aqui está orientado conforme o nosso livro-texto, então eu peço que você assista o vídeo e faça a leitura do capítulo na ordem que você quiser. Eu leio o capítulo primeiro e depois volto aqui e ver o vídeo novamente. Esse foi um dos motivos de eu optar, né, pela gravação dos vídeos, que você pode acessar esse conteúdo mais de uma vez, né? Então eu peço que vocês façam a leitura desse capítulo do livro e também, conforme o que estiver orientado lá no blog, façam as atividades relativas a cada capítulo. Tá bom? Espero aí que vocês tenham um bom aproveitamento do que a gente conseguiu tentar, né, transmitir, passar para vocês aqui via online e também pela leitura do que você fez lá do material que está no livro. Tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.